Olá, eu sou Cândida Campos. Vamos dar início a mais um programa ao Segredo da Cândida. Este programa é emitido todas as segundas-feiras às 21h30 e pode ser escutado em podcast nas nossas redes sociais e no site, em videocast no nosso canal YouTube da Rádio Ava.global. Hoje a minha convidada é Filipa Moraes, licenciada em Química Aplicada, Biotecnologia e um doutoramento em Biologia. Posteriormente iniciou um pós-doutoramento onde desenvolveu uma investigação na área da Biologia Cardiovascular, enfim, um currículo que ao longo da nossa conversa e da nossa entrevista vai ser aqui falado. Havia aí um gosto muito e uma paixão muito grande pela dança, é isso? Sim, sempre queria ser bailarina, não havia dúvida. Dançava o clipe do Thriller vezes sem conta na quarta classe, no quarto ano, com as minhas amigas. Não trouxe o Thriller para uma rádio positiva, então trouxe o Wanna Be Starting Something. Sim, sempre quis dançar. E então comecei a fazer balé com grande paixão. Tive uma professora também muito, muito boa, os exames da Royal Academy of Dancing, e depois segui para o conservatório. Ainda fiz conservatório uns 2 anos, e porque tinha essa possibilidade de ter não só dança como também a parte académica, até ao 9º ano. E depois também senti que não era suficientemente fanática, pela dança. Gostavas, mas não era bem... Não era louca pela dança, porque a partir do 10º ano teríamos mesmo que escolher. E eu, gêmeos, tenho muita dificuldade em tomar decisões, quero sempre o melhor de 2 mundos, e queria continuar também com a parte académica, e portanto saí do Mas houve alguma influência aí na parte de familiar, de pai e mãe, dizer, então, mas a dança, isso não é futuro, que normalmente costumam... Nem sempre, porque a minha mãe também era bailarina e acho que houve uma grande projeção também, mas de todo, por acaso aqui eu sempre tive essa liberdade, sempre teve essa liberdade, mas depois sim, houve uma altura de exame em que eu não tive a melhor nota, pronto, e eu era muito competitiva na altura, no 9º ano, e então decidi sair e continuar com a dança fora. Foi aí que conheci a Sofia Newpar, uma grande coreógrafa e grande amiga, que continuei com ela a fazer dança não só clássico, como contemporâneo, como alguns espetáculos também de performance e dança na rua também. E depois, portanto, continuei com a parte académica, portanto, escolhi Química, mas com a dança por fora, portanto, sim. Por isso, usando só quase como hobby, não? Sim. E então aí começas a biologia, começaste a sempre estudar só, ou às vezes, porque há pessoas que mesmo a estudar já querem ter uma certa liberdade, então começam a fazer ali uns trabalhozinhos extras. Não, sempre estudei. Houve essa liberdade, esse privilégio. Podias ter esse... Sim. Mas às vezes até a capacidade que os pais podem fazer, mas é das próprias pessoas que querem já... Sim. Não é? Sempre todo o trabalho foi muito também voluntariado, e muito do trabalho que eu fazia também era muito desta performance que fazia com a Sofia Newpar, pronto, também no Centro em Movimento. Mas sim, sempre estudei, fiz Química no liceu, não é? E foi engraçado que eu estava tão perdida para saber que curso é que eu iria escolher, que gostei do curso de Química Aplicada pelas disciplinas opcionais. Gostei muito da parte em que tinha uma disciplina que era aspectos do pensamento contemporâneo, e eu achei, este curso está muito bem desenhado. Não era propriamente a Química. Achei que era um curso diversificado, e é isto que eu andava à procura, porque de alguma diversidade, não é? Como fazia dança, e como eu não queria só fazer Química, apesar de ciência, apesar de gostar muito da métrica e dos objetivos da parte académica. Gostei muito, e depois nem tive essa disciplina opcional, porque essa disciplina nem abriu no meu curso. Mas não tive grande acompanhamento para escolher. Foi uma amiga minha que levou o currículo do curso. Pode ser. E pensei, se eu não entrar em Química Aplicada...
Mas sim, mas entrar num curso desses já é preciso uma nota boa. Porque Não tive, na altura até se entrava assim com... é? Não tive, não. Até não tive assim grandes notas nas específicas, era mais para as medicinas. Ou seja, posso aqui já dizer, fiz doutoramento, fui para Yale, mas entrei com uma média, sei lá, de 50% no curso. Naquela altura as médias baixaram muito com as específicas e então não tive assim grande média. Apanhaste uma janelinha. Sim, mas sim, acho que esse curso E às vezes não são as médias que fazem, porque de facto é depois quando não é de todo. De todo. Estava agora aqui num pensamento que agora já me perdi, mas esse curso fui para o curso mesmo porque não tive assim grande acompanhamento. Porque havia ali, de facto, havia umas disciplinas que te atraía, que eram os Exato. tais pensamentos que estavam associados a toda a arte, não é? Exato. E a minha mãe filosofia. dizia, tu também gostas de Química? E eu, pronto, está bem, gosto de Química. Ok. E então não foi assim muito pensado. E quando cheguei ao curso achei que eram todos muito bons cientistas e nerds e eu era ali um bocadinho ovelha negra. E no segundo ano entrei no núcleo de teatro da faculdade e no núcleo de rádio, porque também achava, não vou desistir de um curso, apesar de achar que aquilo não estava muito alinhado com a minha essência. Isso sinceramente não achei. Mas gostava de ciência e só a partir do 4º ano é que comecei a gostar mesmo muito da parte de investigação. Aqueles 2 primeiros anos os 3 primeiros anos foram uma assim, seca, não é? Foram uma grande dificuldade. Eu digo sempre, se quem consegue ultrapassar aqueles 2 primeiros anos, pronto, está excelente. O curso está feito. Está feito, não é? Sim. Quem consegue, porque a maior parte muitas vezes as pessoas ficam ali para o 2º ano, porque a desilusão não é aquilo que... Mas, de facto, quem conseguir pensar, não, isto é teoria, isto entra em todos. Sim. Porque, no fundo, são todos os cursos assim. Sim. Não é? E também eu acho que há pouco acompanhamento nas faculdades relativamente a essa entrada, porque às vezes é um choque, as pessoas começam a viver sozinhas, mudam completamente de ambiente, estavam com a família, deixam de estar, começam a viver uns com os outros. Há todo ali vários desafios que não há um acompanhamento, nem uma possibilidade da pessoa articular. Às vezes nem se sabe bem o porquê é que se sente tão assoberbado com tanta tarefa, não é? E não é só o curso, é toda a parte psicológica à volta. E então eu acho que não há assim esse acompanhamento também na faculdade. E depois faz então para o doutoramento em Biologia. Não, isso antes disso eu depois... Ok, foi difícil acabar o curso, porque entretanto meto-me no teatro e já não era... e rádio e tudo isso, não é? Teatro, rádio já não era nada hobby e uma vez fiquei 1 ano só a fazer teatro, acho que fiz 2 cadeiras do curso. Por isso é que eu digo que fui privilegiado. Os meus pais não me pressionaram relativamente a acabar o curso em 4 anos, 5 anos. Portanto, houve essa liberdade para ficar perdida. Ou ter ganho. Como? Ou ter ganho. Ou ter dado... Sim. E então, portanto, 1 ano a fazer Chekhov no núcleo teatro, fiquei completamente dedicada à peça e era mesmo aquilo que eu queria fazer, tanto que, era uma coisa que eu queria dizer, que eu já estava com esta dicotomia de se eu não entrar em Química Aplicada, quase que desejei não entrar, mas se eu não entrar à primeira ou à terceira, não sei, se eu não entrar, vou entrar para teatro. Vou para teatro. Já estava com essa, mas entrei na primeira opção em Química Aplicada. Não havia forma. Tinha que ser ali paralelo. Pronto, duas coisas exato. paralelas. E então fiz teatro em paralelo, por isso é que não acabei o curso em 5 anos. E depois, acaba-se o curso, 6 anos, acho eu. Demorei muito mais tempo do que o habitual. Para onde é que eu vou? Vou me candidatar a bolsas de investigação, que é o que se fazia. Bolsas de investigação, e encontro uma bolsa de investigação em Biologia e Desenvolvimento, que é o estudo da embriologia, portanto, perceber com o conhecimento do DNA e da parte genética de como é que o embrião se desenvolve, como é que as células vão para um lado e se diferenciam em outras células. Portanto, isso é embriologia, com o conhecimento do DNA, que se chama Biologia e Desenvolvimento. E então comecei uma bolsa de investigação no Instituto Gulbenkian de Ciência e gostei tanto da parte criativa que é a investigação.
do próprio Instituto. No fundo, há ali é criatividade, não é? Acaba por ser claro, criatividade, que era claro o que que sim. fascinava também. É o que nos move, não é? E gostei tanto que segui para doutoramento, que não tinha a média do curso para doutoramento, tive que publicar, tive que ainda trabalhar muito para mostrar lá à Fundação para a Ciência e Tecnologia, que nos dá as bolsas, que tinha o currículo, portanto não tinha a média, mas foi por trabalho. Trabalho feito e publicado, só assim conseguia a bolsa de doutoramento. Eu até já estava treinada para pedir recurso das decisões de rejeição da bolsa. Portanto, fui muito treinada para isso. Recebia muita rejeição. Eu candidatava-me a bolsa de doutoramento, mas como tinha média de 14, não me davam. E então tive que trabalhar... Nessa altura era por médias, não é? Porque o doutoramento sim. tinha Ainda é, mas... Sim, mas já não é... Era a mesma coisa que ir para o mestrado. Hoje o Sim, mestrado sim, já está integrado a seguir a coisa, mas não é? Porque o meu mestrado também tinha que ser uma média para ir para mestrado. Exato, para ir para mestrado. E doutoramento também mas superior. E sim, então segui doutoramento no Instituto Gulbenkian de Ciência, em Biologia e Desenvolvimento, a tentar perceber como é que... tinha uns modelos, trabalhava com modelo animal, o ratinho, e então e era um modelo de uma doença congénita, que era o síndrome de Jorge, que muitas crianças têm, e então nós também, para percebermos como tratar a doença e como tratar a doença, olhamos para os modelos animais, então eu estava a perceber tinham problemas de coração, tinham problemas de desenvolvimento do ouvido, e eu trabalhei nisso. Havia um gene que não existia no genoma desse ratinho, e eu então caracterizei esse modelo animal para tentar perceber o que é que acontecia. Portanto, estudei muito o desenvolvimento do coração. E aí o teatro já não entrava? Aí trabalhei, ainda entrou, sim, ainda fiz teatro da faculdade, mesmo já não estando na faculdade, tanto que gostava, e fiz algumas performances de rua também com a Sofia Nilpar, no Centro em Movimento, mas depois, dos últimos anos de doutoramento, já não dava. Pois, já não dava. Olha, Filipa, vamos entrar aí, porque quando faz o doutoramento, depois a tua deslocação foi para os Estados Unidos, não é? Sim, eu fui para Yale, para os Estados Unidos, a universidade, muito conceituada, por rejeição, porque não entrei nos laboratórios mais perto, na Europa. E eu acho isto para mim uma grande aprendizagem, porque eu candidatei-me a pós-doutoramentos, pronto, a ser investigadora após o meu doutoramento em laboratórios na Alemanha, em Inglaterra, em Paris. E não entrei, ou os que eu gostava não me aceitaram. Pronto, é assim. Os que gostaram e que queriam que eu fosse, eu não achei o projeto tão interessante, porque fui visitar os laboratórios e é muito importante sentir na pele como é. Também em Espanha também fui visitar, e os que estavam interessados, eu não estava interessada. Portanto, havia ali um desfazamento. E foi quando, portanto, ainda estava a escrever a tese, que me demorou 1 ano a escrever. Bem complicado, fiquei sem bolsa, tive que arranjar outras formas de financiamento, e foi um período de grande isolamento, mas estava à procura também para fazer trabalho de pós-doutoramento, quando vi numa newsletter. Nós, quando vamos a congressos, continuamos a receber as revistas dessas associações, e vi uma abertura de uma posição para investigadora pós-doutoranda nos Estados Unidos, em Yale, e aquilo era a minha cara. O laboratório não era bem de Biologia e Desenvolvimento, era de angiogênese, de Biologia Vascular, mas precisavam de uma pessoa com as minhas características, com o meu know-how, com o meu conhecimento em modelos animais, e em embriologia. E então candidatei-me, e foi num instante que me aceitou. Quantos anos estiveste por lá? Tive 5 anos. O início era para ser 3 anos, mas foram 5 anos.
E então fui, ou seja, fui para uma grande universidade, fui fazer um trabalho fantástico. Claro que eu não queria ir para tão longe, não é? Mas só, pronto, conseguia vir a Portugal 2 vezes por ano e já era bom. Não queria ir para tão longe, mas foi uma grande aprendizagem. E fui para esta grande universidade porque fui rejeitada noutros laboratórios. E isto para mim é muito importante. É de facto algo que eu costumo sempre dizer. Às vezes, sorte ou azar, somente seguinte é que nos diz, não é? Claro. Aquilo, possivelmente, o ter sido rejeitada em determinados sítios levou-te a outras experiências que hoje possivelmente trouxe-te mais know-how e, de facto, como tu dizes, uma grande universidade e, sobretudo, encontrares aquilo que tu querias mesmo. Sim, não é? sim, gostei porque muito. Se de facto encontraste ali aquilo que tu procuravas, porque tiveste outras ofertas, mas de facto não te realizavas, sim, não é? Sim, Trazer esse conhecimento. Claro que eu também, no fim do doutoramento, estava tão exausta que sentia assim, pensei mesmo, mas será que é mesmo isto que eu quero? Seguir este trabalho para depois ser professora, chefe de laboratório? Eu só vou saber, então vamos dar aqui mais uma chance. Então eu quero fazer ciência num laboratório de topo, pronto, para não ser, para não ter a desculpa de que foi por causa disto ou foi por causa desta razão que eu não segui. Não, vamos então fazer ciência num laboratório de topo e fazendo ciência num laboratório de topo, será que é mesmo isto? E é a pergunta que eu vou-te fazer a seguir. Sim. Era mesmo isso que... E não. Não, quer dizer, não, para continuar não queria ser professora, porque exatamente adorei o meu supervisor. Claro. No segundo dia, é que depois é esta diferença de cultura, na segunda semana de estar lá, eu tinha chefes de médicos cardiologistas a virem ter comigo, a perguntar-me como é que eu fazia esta ou aquela experiência, para eu os ajudar. Havia uma transversalidade, claro que há hierarquias, mas no saber havia muito pouca hierarquia. As pessoas querem saber, eu estava lá com algum conhecimento e as pessoas queriam esse conhecimento. E fiz logo grandes... o meu chefe apresentou-me como expert disto e disto. E, portanto, senti-me muito reconhecida. E só me tive que preocupar com o trabalho. Em fazer um bom trabalho. Claro que era um ambiente competitivo, tínhamos que publicar, trabalhava muito... Um ambiente de diversidade cultural muito grande, portanto a comunicação com pessoas de diferentes países é muito engraçado como é que nós conseguimos levar a bom porto. E são ensinamentos também que muito. Aprendi muito, não só de ciência. Claro, lá, exatamente, não é? Muito, não só de ciência. E depois publiquei, tive um prémio também pelo meu artigo, as coisas estavam a correr muito bem, mas estava exausta, estava em burnout, porque ficamos também desamparados emocionalmente quando estamos lá e ou criamos raízes, ou criamos família, claro. Ou criamos assim um núcleo emocional, ou se não criamos, temos amigos com certeza, mas há um grande isolamento. E em termos de cultura não é a mesma coisa. E então senti, ok, então eu para ser chefe de laboratório, para voltar para Portugal, preciso ter mais um artigo deste impacto, Será que tenho estômago para publicar mais um artigo? Não tenho. Não tenho forças, não tenho energia, porque em ciência também precisamos de 200% de energia para chegar, não é? Para chegar lá, é muito difícil. E isso foi um dos motivos da tua decisão de voltares então? Sim. Foi um motivo e eu percebi, não quero. É um virar de página. Sim. Porque trazendo o livro, não é? É um exato, virar de página claro. Trazendo o livro. Mas porque lá também, e foi muito engraçado, porque lá eu tive apoio, tínhamos programa de desenvolvimento de carreira, tínhamos apoio para pós-docs, para investigadores, e, portanto, eu antes de dizer, a primeira vez que disse ao meu chefe, eu não quero continuar, ele, you're crazy. Eu quero ser consultora, formadora, parte mais das soft skills, you're crazy. E eu percebi, ok, eu tenho que ter aqui uma conversa assertiva com ele. E fui treinar esta conversa para uma pessoa do gabinete de pós-docs. Fui treinar. Eu disse, eu quero ter uma conversa que não seja emocional, que não seja... que ele não fique chateado comigo, mas que eu seja assertiva e diga o que é que quero. E treinei a conversa e até escrevi.
porque também percebi que se até o presidente de Yale dizia que para conversas difíceis tinha o seu script, escrevia, então porque é que eu também não posso? E foi uma conversa muito boa, tivemos estes 5 anos de colaboração, publicámos estas colaborações incríveis, mas agora é tempo de ir embora, porque eu não quero ser chefe de laboratório, não quero continuar, e quero ser consultora e quero ir para Portugal. E é isso que tu estás agora neste momento, que é neste momento a tua missão, que sentiste, lá está, o sentir é muito importante de facto, não é? Quando começamos a estar atentos de facto ao sentir. E sentiste se é isto hoje que tu, no teu regresso a Portugal, fazes exatamente com as pessoas, não é? É seres consultora, seres formadora, estar a ajudar, no fundo ajudar pessoas que efetivamente estão naquele caminho que tu também quase que iniciaste. Como é que eu vou aplicar, como é que elas vão gerir melhor o seu tempo, o seu saber e tudo isso. É isso que tu fazes agora. É sim, com o projeto Ciência Clara. E Ciência Clara chama-se assim, para além de eu gostar muito do nome. É muito giro. Tem a ver com juntar o nome ciência com uma ideia de leveza, transparência, claridade, que normalmente é a última coisa que nós sentimos quando estamos no último ano do doutoramento. E então, como eu também tive essa dor, esses desafios, o que é que eu vou fazer, claro. Antes do doutoramento, depois do doutoramento, mas se o meu colega está a fazer isto, então eu também tenho que fazer isto. E então eu trouxe também alguns programas da Universidade de Yale e adaptei-os e faço outros, que é para os biólogos, para pessoas da ciência da vida, portanto STEM, Science, Technology, Engineering and Math, engenharia, matemática, todas das ciências da vida, todas as áreas, que normalmente não têm este apoio. Dar apoio de desenvolvimento de carreira para pessoas que estão a acabar o seu mestrado, estão a acabar o seu doutoramento, estão no seu pós-doc e não sabem bem se querem ser chefes de laboratório ou se querem transitar para carreiras pós-académicas, portanto fora da academia, e como é que as suas valências podem ser aproveitadas, porque o grande problema da comunidade académica é também de sentir-se insegura, não se sentir capaz, ter um discurso muito virado para a academia e depois não conseguir comunicar as suas valências para fora. E depois no seu dia-a-dia, não é? Exato. No seu dia-a-dia não saberem exatamente depois como é que comunicar. Porque, de facto, as pessoas muitas vezes não pensam ou não valorizam bem a importância da comunicação. Exato, sim. É porque há muitas pessoas que efetivamente diz-se uma coisa, o outro de outra forma e às vezes tem que estar ali com uma atenção incrível para se fazer o que é que aquilo quer dizer, o que é que, não é? Há ali uma dificuldade muito grande a nível de comunicação. Sim, e eu tenho também a ideia que, também como trabalho para fazer a Ciência Clara, também fiz algumas formações de consultoria, de perceber como é que eu leio o outro para passar a mensagem da forma mais eficaz, e tem a ver muito com escuta, porque às vezes estamos tão inseguros ou queremos tanto fazer valer a nossa ideia que ainda não percebemos quem é que está à nossa frente e se a pessoa vai ou não ouvir a nossa ideia. Por isso é importante primeiro fazer perguntas, ser curioso para com o outro e para perceber ok, eu vou contar da minha história de doutoramento de uma forma diferente, o meu projeto de doutoramento vou contar de uma forma completamente diferente à senhora da mercearia, à minha avó, a um colega, a um professor, ao meu tio, vai ser diferente, mas para isso tenho que perceber quem é que está à minha frente para eu adaptar também essa mensagem. Isto com tudo, em reuniões de negociação, sim. Em conflitos, é importante sentir o outro, criar esta empatia profissional, que é uma coisa que também trabalho muito com os académicos que vêm ter comigo, maioritariamente mulheres. Trabalho muito com Mas também a maior parte é mulher, é normal, seja maioritariamente mulheres. Sim. Para já porque continua a sair das universidades e dos cursos e doutoramentos, cada vez mais mulheres. Sim. E depois eu acho que há uma tendência também de serem mais curiosas, quererem saber mais
o homem quando te vem pedir isso, embora isto não quero considerar isto quase um mito, mas os homens têm mais dificuldade em vir expor-se, não é? Sim, uma pedir questão ajuda. de exposição, pedir ajuda. Sim, mas também não só há muitas mulheres na investigação, mas depois vamos a ver, e como chefes de laboratório, inverte-se essa percentagem. Há muito mais homens como chefes de laboratório, portanto, em cargos de liderança continua a haver esse mesmo padrão que há que trabalhá-lo, não é? E não são as mulheres que se têm que adaptar, é também a sociedade a adaptar-se. Sem dúvida. No outro dia vi uma colega disse-me, abriram estas bolsas e disseram, havia uma facilidade para as mães com filhos. E por que não para os pais com filhos? Porque se esta bolsa se abrisse, e por que não para os pais com filhos, as coisas também iriam mudar, não é? Assumir que também os homens são pais. Sim, e há muitos pais que estão, aliás, cada vez mais há guardas partilhadas. Claro. Ora, tanto está a mãe e uma semana como está o pai, por isso eles têm que ter, para saber lidar com os filhos, têm que ter a mesma maneira. Mas esse padrão ainda há muito trabalho. Filipe, e diz-me uma coisa, especificamente, como é que tu aplicas então esta ciência clara? É junto das empresas também? Tens projetos que apresentas às empresas? Tem. É mais para universidades e institutos de investigação. Relativamente a empresas, tenho... e também pessoas individuais que te procuram? Sim. Okay. Eu não sou coach, eu sou consultora formadora. Sim, porque, ou seja, dou mesmo... Há programas de formação também de desenvolvimento pessoal, as pessoas fazem uma reflexão pessoal sobre o que gostam, o que não gostam, há assim um script para passar e depois discutir comigo. Apresento, portanto não tenho só o programa de desenvolvimento de carreira, tenho 3 grandes programas. O programa de desenvolvimento de carreira, de escrita científica apresento a empresas, por exemplo, de escrita científica, desenvolvimento de carreira, e também tenho um que é de ensino científico, ainda não foi implementado, que tive também em Yale, que é ensinar a ensinar. É olharmos para a educação como uma ciência e haver essa discussão. Mas, portanto, uma coisa mais académica. Pois é, eu ia perguntar, a nível das universidades e tudo isso, também era extremamente importante eles também terem isso a nível da académica. Sim. É preciso também uma abertura das universidades para isso, não é? Porque hoje em dia, e eu sei de colegas professores, que os gabinetes pedagógicos reduziram-se de 11 para 3 pessoas, de que sempre que vai haver uma avaliação ou um colega sabe que a sua aula vai ser assistida por outro colega, mete baixa, para não ser avaliada essa insegurança da avaliação, quando o que se quer é que todos nós nos entreajudemos com ferramentas, não é? E isso é uma mudança de mentalidade e cultura. Também já está, isso aí já é mais profundo, não é? Claro. Porque uma pessoa que tem uma atuação dessas tem a ver com a segurança dele. Exato. Mas portanto, ou seja, ainda há caminho a desbravar para implementar este programa. Relativamente ao programa de desenvolvimento de carreira, faço com faculdades, institutos de investigação, pessoas individuais também vêm-me procurar, e é mesmo uma questão de não só apoio na parte de reflexão do que é que se gosta, o que é que não gosta, sem julgamento, com confiança, perceber o que é que nós somos únicos, porque eu também estive aí, eu estive sempre na dúvida, mas será que sigo, será que não sigo? E gostava de articular estas dúvidas com alguém que me pudesse dar algumas luzes. Dizes, de facto não é coaching, mas no fundo são planos de orientação. Sim, claro. Que acaba para a própria pessoa se descobrir, não é? Claro. Tu não vais dar, tu tens a tua experiência, mas é ela que tem que saber onde é que, tal muito. Como tu, de facto, chegaste a uma certa altura e que disseste, ok, sim. É isto. Eu digo muito, you get what you give, portanto, as pessoas também recebem também o que dão, não é? Para também se poder trabalhar, é preciso uma abertura. E depois dessa reflexão e da pessoa perceber, ok, eu gosto mais disto, gosto mais daquilo, gosto mais desta área, depois dou algumas ferramentas de fazer um bom perfil de LinkedIn, preparar-se para a entrevista, fazer um bom CV, curto, mas bem focado no que se quer, uma grande estratégia de network, de trabalhar esta escuta, de perceber quem é que é o outro para nós depois podermos nos apresentar da melhor forma. E, portanto, estas são é a segunda parte também do programa. Filipe, mas e agora aquilo que estás a dizer, esta pergunta que eu te vou fazer, não sei se faz sentido, mas é assim, com tudo isso que estás a dizer, eu acho que no fundo
pode ser aplicada a qualquer pessoa, mesmo a nível de empresários, que muitas vezes as pessoas falta-lhes esse conhecimento para poder, muitas vezes, focarem-se naquilo que é importante, não é? Porque há tanta coisa na cabeça e que as pessoas são... Porque depois não há capacidade de se ter uma grande estrutura. Eu falo isto por empresários, como empresária também que sou. Quando estamos envolvidos numa organização e numa estrutura, há pessoas desta linha, há a parte financeira, depois há a parte do marketing, depois há a parte comercial. Quando há estruturas pequenas, todos nós temos que fazer de tudo. E esse de tudo, e para aquilo que estás a dizer, é extremamente importante também, porque o que é importante? É a forma como eu quero comunicar ao outro, o que é que eu faço. O que é que eu tenho aqui, de facto, para dizer que é o meu know-how aqui de escolher. Por isso falas exatamente de fazer um bom LinkedIn, propriamente não é o currículo, mas é uma bela apresentação, não é? Do que é que, de facto... Ou seja, pode ser aplicada a nível também empresarial. Claro que sim. Eu fiz até o meu target, o nicho com quem eu trabalho são pessoas cientistas, das ciências da vida, porque eu também passei por essas provas, não é? Ou seja, também conheço bem a dor de não saber para onde se vai e às vezes, não saber exatamente... às vezes não é só qual é a minha paixão, às vezes isso acho que é uma falácia, é o que é que eu sou curiosa por. Sou curiosa por isto, então por que não explorar? E às vezes são estes passos pequeninos importantes de estar aberto para. Relativamente a empresas, eu acho que também há oferta nesse nível relativamente a empresas e noutras áreas. O que eu senti que havia aqui um nicho, uma necessidade, foi que estas áreas das ciências da vida, a parte dos recursos humanos e do acompanhamento, estava deficitária. E por isso criei a Ciência Clara e movo-me muito mais facilmente. Claro que já fiz LinkedIns e resumes para outras pessoas, porque às vezes é uma forma de standard e perceber o que é que aquela pessoa fez, quais os resultados que obteve e mostrá-los da forma mais eficaz. Mas eu foco-me mais nos cientistas porque sinto que há pouca oferta. Sinto que ainda há aqui uma grande necessidade. Sim, sem dúvida. E então é por isso essa porque escolha. Eles estão muito focados, todos eles estão muito focados só na parte académica e falta aquela parte prática do dia-a-dia, não é? Sim, e porque os seus próprios chefes não tiveram, os seus próprios chefes supervisores não tiveram os desafios que um cientista hoje em dia tem. Eu quando falava disto, até para orientadores em Yale e cientistas, dizia, mas eu nunca me foi preciso um treino para ensinar, simplesmente comecei a ensinar. E eu, pois está bem, mas há 30, 40 anos havia trabalho e hoje em dia não há. Hoje em dia estamos cada vez a ter mais profissionais qualificados e não há estrutura nas universidades para os acolher e portanto há este gap, este problema que temos que dar alguma solução e portanto até os nossos próprios supervisores na ciência não percebem que isso é um problema porque eles não o tiveram na altura quando começaram a sua carreira e então há este ciclo vicioso, não é? O cientista tem que perceber que o seu orientador não tem que dar-lhes as luzes da sua carreira para o próprio cientista. É o cientista que tem que encontrar a sua responsabilidade, não é? Exatamente. Põe-se muita responsabilidade também nos orientadores e eles não têm que a ter. Exatamente. Eles têm que orientá-los naquilo que eles estão a fazer, nessa parte académica. Olha, então disseste que tens o LinkedIn, tens isso tudo. Como é que as pessoas te podem encontrar? Ok, vão o site que precisa de melhorias, mas está lá e é eficaz. É o cienciaclara.pt, portanto www.cienciaclara.pt. É muito fácil fixar. Sim, tudo junto, sem acentos, tudo junto, cienciaclara.pt ou cienciaclara.com, pronto, encontram. E lá tenho tambtambém o meu e-mail, filipa.moraes, cienciaclara.pt, mas também temos um formulário, as pessoas podem preencher e daí marca-se uma entrevista para nos conhecermos melhor e eu propor os programas adaptados. E hoje é tudo em Zoom, não é? E agora é tudo em Zoom. Sim, eu tinha os programas presenciais, mas passei-os para Zoom, sim.
E com sucesso, sim, tem Com corrido sucesso, muito bem. também pode, lá está, ainda há bocado falávamos nisso, não é? Porque isto de facto vai ser o futuro, e cada vez as tecnologias estão muito mais avançadas, que permite de facto estarmos em toda a parte do mundo. Claro, Não claro. é? Isto é de facto em todo lado, aliás, é colocar-nos tudo isso nos ouvidos pelo mundo fora. Sim. Para quem Claro que eu sinto-me muito melhor na parte presencial, consigo Sem ler dúvida, muito sem melhor a dúvida. audiência, mas sim, acho que é uma facilidade muito grande ter Sem o Zoom dúvida. para comunicarmos e darmos formação. Então é site, LinkedIn e no site está lá tudo, está o formulário, e seria Sim, sempre melhor, porque começa sempre uma ligeira entrevista para a pessoa, não é? Sim, uns 20 minutos para eu perceber o que é que a pessoa quer, o que não quer, senti-la também e Exatamente, propor. muito importante. Sim, Isso escutá-la. É muito importante. Olha, Filipa, estamos a chegar quase ao fim da nossa entrevista. Como te disse, Que bom, desde o início. passou tão rápido. Tem sido um gosto. Agora, queria, porém, e como uma mulher com essa experiência experiência e, sobretudo, um cuidado para ajudar os outros, que se nota exatamente pela escolha que fez, pela tua opção de vir, porque isso tudo faz parte, não é, de ajudar os outros, porque quando te vês essas pessoas, orientá-las e elas a seguir o caminho, é sempre algo que tu também sentes. É um gosto. É um gosto, não é? É aí que dizemos, ok, foi bom esta minha escolha, porque é quase como nós quando deitamos uma semente à terra e depois vimos germiná-la, não é? Sim. Então eu queria que, dessa certa forma, que deixasses uma mensagem para quem nos está a ouvir, de uma forma muito simples, uma palavra, resumindo um bocado o que é que tu desejas para as pessoas que estejam a nos ouvir. Uma palavra de esperança, de acreditarem, não é? Seja o que for. Muita compaixão pelo erro, porque quando erramos é sempre uma oportunidade de aprender e portanto ter muito carinho connosco. É um bocadinho assim. Maravilhoso. Porque a palavra compaixão tem tanto significado. Tanto significado. Quando as pessoas pensam que é pena do outro e não é. De todo. E juntar-lhe a palavra carinho, porque normalmente às vezes somos as pessoas que mais nos maltratam, somos nós próprios, nós mesmos. Exato. Que de facto foram duas palavras maravilhosas e que entraram no coração das pessoas para quem nos ouve. Agora também queria que levasses uma mensagem da tua passagem por Segredo da Cândida. Tens aí à tua frente umas cartas bonitas, com cores, uma mulher dessas que é tão criativa, gosta de certeza absoluta das imagens que vai aparecer aí à frente. São lindas. Mas vai haver uma que de certeza absoluta te toca e diz esta, porque ela atrás tem uma mensagem para ti. Ok. E acredito que efetivamente será a mensagem, que às vezes pode não ter a leitura certa no momento, mas de uma certa forma, quando nós estamos dedicadas à vida, a vida traz-nos... Ok, já escolhi este girassol. É o girassol. Sim. Um símbolo de prosperidade. Podes ler. Se quiseres partilhar. Ok, vou partilhar. Desapego. Eu estou sempre pronto para ajudar o meu próximo a viver feliz e em plenitude, oferecendo-lhe ajuda e amizade, compreendendo ao mesmo tempo que cada um tem direito a fazer as suas próprias opções e a viver a vida de acordo com os seus sonhos. Permaneço como um observador desapegado, aceitando o rumo dos acontecimentos. Uau, eu fico sempre muito emocionada, sabes? Eu também, já tive que aqui me controlar. Pois, eu fico sempre muito emocionada porque efetivamente nada é por acaso. Nada. E de facto podíamos ter feito esta entrevista, O Segredo da Cândida, com a leitura desta mensagem que saiu à Filipa, mas ela resume tudo o que foi nesta entrevista dito pela pessoa que ela é. Filipa, muito obrigada. Gratidão. Foi um prazer muito grande, muita gratidão mesmo de estares aqui. E quero, por último só, então, fecharmos isto com uma nova escolha, porque já que adoras uma música, não te vou pedir uma dança, mas de qualquer das maneiras podemos dançar ao som dela, claro. Para nos ouvir. É o Santa Clara, Clareou, do Jorge Benjor,
que a minha filha também se chama Clara, nasceu há 2 anos, e eu cantava muito esta música quando ela estava na barriga, e agora também canto para acalmar alguns choros, vá, e é também em honra da minha filha Clara, que me tem sido também uma luz e uma redenção, vá, aqui um grande episódio de amor, aqui nesta, pronto, é Ciência Clara e Clara. Ciência Clara, claro. E então por isso também é aqui o amor incondicional, não é? Que uma pessoa também aprende, e é com a Clara, com a Ciência Clara, com a Clara do Jorge Benjó que eu queria acabar, pronto. Então vamos ouvir, e muito amor para a Clara, e desejo tudo de bom, e que tens aqui a Rádio Ava sempre à tua disposição quando tiveres novos projetos, que já sei que já estás aí a pensar noutras coisas, que estás já em laboratório, não é? Como sempre. Gratidão, foi um gosto. Gostei muito, Cândida. Eu também. Foi também um prazer. Até breve. Até breve. Rádio Ava